Convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo de número 19. Louvado seja Deus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 19, a partir do versículo 1, um texto muito conhecido, né, da grande maioria, talvez de todos os que estão aqui nesta noite. Lucas capítulo 19, a partir do verso 1, diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com alegria. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém, irmãos? Queridos irmãos, eu confesso que já faz muito tempo mesmo, não considerando hoje o culto da manhã, mas faz muito tempo que eu não pregava mais a respeito de Zaqueu. Eu já nem me lembro mais quando foi a última vez que eu preguei a respeito de Zaqueu. E hoje pela manhã eu levantei e o Senhor trouxe ao meu coração esse texto. Uma mensagem simples, você vai perceber que é uma mensagem extremamente simples, sem nenhuma profundidade teológica, mas eu creio que é uma palavra que vai falar ao coração de cada um de nós. E o Senhor me deu um tema, para esta mensagem, que é, a bem da verdade, o último versículo deste capítulo, deste texto que nós lemos, que é o versículo de número 10, cujo tema da nossa mensagem então é: Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém, irmãos? Ele veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Quando nós olhamos para esse texto, irmãos, a primeira coisa que chama a atenção é que o evangelista Lucas é o único que narra, na verdade, este episódio dentro dos evangelhos, é Lucas, e ele faz questão de identificar este personagem, já chamando-o pelo nome. Nós sabemos que esta história fala a respeito de um homem chamado Zaqueu. E é interessante porque é identificado este personagem, este homem. E há muitos outros textos da palavra de Deus que conta o fato, conta a história de alguém, mas cujo nome não é mencionado. Tem vários textos desta forma dentro da palavra de Deus, dentro dos evangelhos em especial. Um texto que eu me lembro é daquela mulher do fluxo de sangue. A palavra do Senhor fala de uma mulher que por 12 anos sofreu de um fluxo de sangue, e conta ali o milagre acontecido na vida daquela mulher, mas nós não sabemos quem é aquela mulher. E outros fatos mais acontecem dentro da palavra de Deus, sem que o personagem seja identificado. Diferente aqui. Aqui nós sabemos qual é o nome, a palavra de Deus fala que é Zaqueu. Nós sabemos onde ele morava, porque o texto sagrado diz que entrando Jesus em Jericó. Então Zaqueu, ele era de Jericó. A palavra de Deus ainda faz questão de dizer que ele era um chefe dos publicanos, ou seja, ele era um serviçal, ele era um servidor do Império Romano, ele era um funcionário público, e mais do que ser um funcionário público, ele gozava de uma posição elevada
dentro daquele cargo, daquela função que ele desempenhava. E termina dizendo a respeito da identidade deste homem, que ele era rico. E por que é que será que a palavra de Deus, sobretudo, faz questão de dizer de que Zaqueu era um homem rico? E aí eu, meditando e refletindo a respeito disso, me veio ao coração algumas coisas que eu quero ler aqui, o que eu escrevi, e quero compartilhar com você. A Bíblia faz questão de identificar Zaqueu e dizer que ele era rico. Por quê? Porque, via de regra, parece que o rico não tem falta de nada. Tudo quanto necessita ou tudo quanto deseja, o dinheiro pode lhe proporcionar. É interessante, porque quando nós pensamos em alguém abastado financeiramente, alguém que tem uma condição financeira elevada, é comum nós pensarmos que aquela pessoa, ela tem tudo o que ela gostaria de ter, que o dinheiro pode lhe proporcionar, que o dinheiro pode lhe comprar. E a bem da verdade, irmãos, nós todos sabemos disso, que o dinheiro, ele é um facilitador para muitas coisas. É muito bom ter dinheiro. O dinheiro resolve, de fato, muitos dos problemas. Quantos problemas talvez nós não enfrentássemos se tivéssemos recursos financeiros para atender aquelas nossas necessidades, aquelas demandas. Mas quando nós olhamos para a vida de Zaqueu, que a palavra de Deus faz questão de dizer que ele era um homem rico, nós vamos observar algo aqui, não apenas na vida de Zaqueu, mas na vida de todo ser humano. O vazio que existia no coração de Zaqueu. No coração de Zaqueu, assim como no coração de todo homem, existia um vazio que o dinheiro não podia preencher, que a riqueza não podia preencher, que a posição social não podia preencher. Apesar de ser um homem financeiramente bem posicionado, apesar de ser um homem que tinha ali um bom trabalho, um bom emprego, um homem socialmente conceituado, mas nós conseguimos, olhando para dentro da palavra de Deus, perceber que ainda existia uma insatisfação no coração de Zaqueu. Aquilo que nós chamamos de vazio. Existia um vazio no coração de Zaqueu, assim como existe um vazio no coração de todo homem, desde a queda lá no jardim. E algumas pessoas costumam dizer que é um vazio tão grande, tão grande, tão grande, que é um vazio do tamanho de Deus, que só Deus consegue preencher. Então não tem dinheiro que preenche, não tem posição social que preenche, não tem status que preenche, não tem absolutamente nada que possa preencher o coração do homem. E Zaqueu, repetindo, apesar da sua boa posição, da sua condição financeira privilegiada, Zaqueu sentiu um desejo muito grande em conhecer Jesus. Certamente, Zaqueu já tinha ouvido falar a respeito de Jesus. Assim como hoje a grande maioria das pessoas já ouviram falar de Jesus. Mas apenas ouvir falar de Jesus não é o suficiente. É preciso conhecer Jesus. E Zaqueu queria conhecer Jesus. Certamente, irmãos, Zaqueu já tinha ouvido falar a respeito de Jesus. Aquele homem enigmático, aquele homem que as pessoas não conseguiam discernir de fato quem era ele. Até porque até os 30 anos de idade, Jesus ele viveu no anonimato. Até os 30 anos de idade, Jesus era o Nazareno da Galileia, filho de José e de Maria, carpinteiro, cujos irmãos e irmãs todos ali conheciam. E de repente, de um momento para o outro, de uma hora para outra, aquele homem se torna alguém que as pessoas não conseguiam discernir quem era. Uma celebridade, apesar da sua simplicidade,
Era um homem que arrastava multidões após ele. Tanto que no próprio texto que nós acabamos de ler, diz que Jesus vinha e uma grande multidão o acompanhava. Zaqueu já tinha ouvido falar de Jesus, assim como também hoje milhões, bilhões de pessoas ao redor do mundo já ouviram falar de Jesus. E quando nós pensamos exatamente na nossa nação, no nosso país, com exceção talvez de algumas tribos indígenas que moram profundo lá das matas, no Mato Grosso, no norte do Brasil, eu não consigo pensar em alguém no Brasil que ainda não tenha ouvido falar de Jesus. É claro, com algumas exceções, conforme o pastor disse. Mas, a grosso modo, quem é que ainda não ouviu falar a respeito de Jesus? Hoje a palavra de Deus ela é pronunciada, ela é anunciada por todos os meios e formas, através da televisão, através do rádio, através da internet, de muitas maneiras. Então, ouvir falar de Jesus, muitas pessoas têm ouvido falar de Jesus, como Zaqueu já tinha ouvido falar de Jesus. Mas mais do que ouvir falar de Jesus, o que Zaqueu desejava e o que todos nós devemos desejar, ou que as pessoas todas deveriam desejar, é conhecer Jesus. Amém, irmãos? Conhecer Jesus é muito mais do que ouvir falar. Conhecer Jesus é muito mais do que simplesmente ouvir a respeito de alguém. E era isso que Zaqueu tinha no seu coração. Por conta daquele vazio, daquele desejo, que alguma coisa, apesar de toda a sua boa condição, ainda lhe faltava. Este homem chamou a sua atenção e ele diz: eu quero conhecer Jesus. E aí o que é que nós percebemos olhando para o texto? Nós percebemos que Zaqueu, então, ele toma uma atitude. E aqui, meu querido irmão e irmã, eu já tenho ensinado por reiteradas vezes, que a vida em si, ela é feita de escolhas e de atitudes. Amém, irmãos? Não basta apenas ter vontade, é preciso ter atitude. Zaqueu, ele teve vontade de conhecer Jesus, mas o texto sagrado vai dizer que Zaqueu, ele era um homem pequeno, um homem baixo, uma grande multidão acompanhava Jesus, e ele sabia que se ele ficasse ali na condição em que ele estava, na posição que ele estava, certamente ele não iria realizar a sua vontade. Ele precisava de uma atitude. A vida é feita de atitudes, não basta ter vontade, é preciso ação. E aqui, quando nós dizemos, queridos irmãos, que a vida é feita de atitude, que não basta ter vontade, nós não falamos apenas, não nos restringimos apenas às questões espirituais. Tudo na vida é assim. Tudo na vida é uma questão de atitude. É claro que nós somos movidos pela vontade, a vontade é o impulso, mas se ficar só na vontade, se ficar só no impulso e não houver atitude, nada vai acontecer. Amém? Nada vai acontecer, em qualquer área da sua vida. Analise aquilo que você pretende alcançar, analise aonde é que você quer chegar, analise quais são os teus sonhos, quais são os teus projetos, inclusive e especialmente no que diz respeito às coisas espirituais. Temos vontade, mas precisamos agir, precisamos ter atitude. Zaqueu teve a atitude de subir em uma árvore por conta da sua pequena estatura e da multidão que era grande. Você tomou uma atitude, saiu da sua casa e está aqui nesta noite. Todos os dias devemos tomar atitudes que nos levam a conhecer melhor quem é Jesus. Você está aqui, eu estou aqui, nós estamos aqui, você que está na nossa live. Estamos neste culto porque tivemos uma atitude. Eu imagino, irmãos, não estou afirmando, até porque eu não sou Deus, mas pelo menos posso pensar. Eu imagino que tem pessoas que pensaram no dia de hoje de estar aqui e não estão. Eu penso que tem pessoas que levantou hoje pela manhã com uma vontade muito grande de estar no culto hoje à noite, mas não estão. Por quê, irmãos?
porque não basta só a vontade. É claro que tem pessoas que de repente pensaram, desejaram, projetaram estar aqui, não estão, porque alguma coisa pode ter acontecido ao longo do dia. Mas nós estamos falando aqui que qualquer coisa na vida que nós tenhamos vontade, se nós não tivermos atitude, se nós não tivermos ação, ela jamais vai acontecer. Zaqueu queria conhecer Jesus, considerou ali a sua condição. Sou um homem pequeno, a multidão é muito grande. Se eu ficar do jeito que eu estou, não vai acontecer nada. Então eu preciso subir a uma árvore, porque lá de cima da figueira, lá de cima daquela árvore, eu vou poder conhecer Jesus. É maravilhoso, irmãos, que quando nós tomamos uma atitude positiva, quando nós tomamos uma atitude alinhada com a vontade de Deus, você pode perceber isso, quando nós tomamos uma atitude positiva, alinhada com a vontade de Deus, as coisas concorrem a nosso favor. Amém, igreja? As coisas concorrem. Por quê, irmãos? Porque Deus conhece o coração. E o controle sempre esteve e está nas mãos dele. Nós já falamos isso por tantas vezes também, não é? Jesus chega debaixo daquela figueira e chama Zaqueu pelo nome. Não está escrito que alguém falou o nome de Zaqueu, ou que Jesus tenha perguntado quem era o homem que estava sobre a figueira. Jesus sabia quem era Zaqueu, assim como também sabe quem é você. Amém? Zaqueu, naquela sua ansiedade, naquele seu desejo, naquela sua vontade, de não apenas ser alguém que ouviu falar de Jesus, mas alguém que podia dizer, eu conheci Jesus. Ele teve a atitude de subir àquela figueira. No entanto, o texto sagrado que acabamos de ler, diz que quando Jesus chega debaixo daquela figueira, Jesus para, Jesus olha para cima e diz, Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar na tua casa. Em momento algum no texto nós lemos que Jesus perguntou quem era aquele homem. Escuta, quem é aquele que está em cima da árvore? E alguém diz, aquele é Zaqueu, o chefe dos cobradores de impostos. Ou que alguém chega e diz, Jesus, o senhor viu que tem um homem lá em cima da árvore? Não. Zaqueu queria conhecer Jesus, mas Jesus já conhecia Zaqueu. Um dia eu desejei, um dia você desejou, nós desejamos conhecer Jesus, mas Jesus já nos conheceu primeiro. Amém, irmãos? Isso é muito importante para nós. Saber que somos conhecidos dEle. Saber que somos conhecidos, que Ele chama, que Ele nos conhece e chama-nos pelo nosso nome. Zaqueu, desce depressa. Veja bem, irmãos, que Jesus, Ele expressa aqui o seu desejo, a sua vontade de pousar na casa de Zaqueu. Jesus queria pousar na casa de Zaqueu, assim como quer pousar na sua casa também. Isso significa dizer que Jesus quer um relacionamento mais próximo com você. Jesus não deseja apenas ser conhecido, mas Ele quer ser seu amigo. Amém? Zaqueu queria conhecer Jesus. Jesus, ele queria ir mais adiante. Zaqueu, eu não quero apenas que nós sejamos conhecidos, eu quero que nós sejamos amigos, eu quero que nós tenhamos relacionamento. Amém, irmãos? Isso é muito importante. Você ouvir falar de alguém é algo interessante. Você ter a oportunidade de conhecer aquela pessoa é mais importante ainda. Mas existe um nível a mais que o Senhor quer que nós tenhamos em relação a Ele. Um nível de relacionamento. Nós conhecemos muitas pessoas, todos nós conhecemos muitas pessoas. Pode falar de uma personalidade, de uma autoridade. Você conhece? Conheço. Conheço por quê? Porque eu já ouvi falar dele, eu já ouvi
de repente, através da televisão, ou quem sabe, talvez até já estive em um ambiente onde aquela pessoa também estava, então eu o conheço. Muitas vezes eu sou abordado por pessoas, por irmãos ou pessoas mesmo fora da igreja, que dizem para mim o seguinte: pastor, o senhor conhece fulano de tal, assim, assim, às vezes fala de uma autoridade, às vezes fala de uma pessoa influente que poderia, de repente, ajudar em algum momento. E eu digo o seguinte: olha, eu conheço, não posso negar e falar que eu não conheço, mas eu não tenho proximidade, eu não tenho relacionamento. Você está entendendo o que o pastor está falando? Nós conhecemos muitas pessoas, conhecemos, não podemos falar que não conhecemos, mas não temos proximidade, não temos relacionamento. E o que Jesus queria aqui com Zaqueu não era apenas que Zaqueu conhecesse quem era Jesus. Jesus queria que Zaqueu tivesse um relacionamento com ele. Jesus queria que Zaqueu se tornasse seu amigo. Por isso, irmãos, o texto sagrado vai dizer que Jesus diz para Zaqueu: eu quero pousar na tua casa. Jesus fez o convite, não foi Zaqueu que disse: Senhor, eu quero o Senhor na minha casa. Ao contrário, Jesus é quem diz: Zaqueu, eu quero ficar na sua casa, porque a palavra de Deus diz que não fomos nós quem escolhemos a Ele, mas Ele escolheu a nós. É Ele quem nos escolheu, é Ele quem quer este relacionamento. Eu e você, meu querido irmão e irmã que está aqui presente, você que está na nossa live, nós estamos na condição que nós estamos, não foi porque nós decidimos e escolhemos, nós tivemos vontade, nós tivemos atitude, mas o Senhor, olhando para o nosso coração, escolheu e disse: eu quero pousar na tua casa, eu quero entrar na tua vida, eu quero fazer parte da tua vida, eu quero ter relacionamento com você, eu quero ser seu amigo. Amém, igreja? Amém? Queridos irmãos, isso é um privilégio, preste atenção, isso é muito importante. Nós vamos discorrendo o texto, e vamos ver que Zaqueu recebe Jesus com alegria. Zaqueu não deu desculpas dizendo que agora não era possível, que a sua esposa não estava em casa para poder recebê-lo, ou qualquer outra coisa assim, como muitas vezes vemos pessoas argumentando que agora não dá para receber Jesus, é muito cedo ainda, é preciso me preparar. Não, a oportunidade de receber Jesus em nossa casa é uma oportunidade que não podemos deixar passar. Amém, irmãos? É uma oportunidade que não podemos deixar passar. Eu penso, irmãos, que Zaqueu ele foi surpreendido com aquela proposta de Jesus. Eu não imagino que Zaqueu subiu naquela árvore esperando que fosse acontecer aquilo, esperando que Jesus fosse passar por ali, parar, olhar para cima, chamá-lo pelo nome e dizer: eu quero pousar na tua casa. Não. O que me vem ao coração e que o texto me permite entender, que Zaqueu tão somente queria conhecer Jesus, queria ver quem era Jesus. Mas Jesus foi além. Jesus foi além. E porém, apesar de eu crer que Zaqueu foi surpreendido com aquela proposta do Senhor, o texto sagrado vai dizer que Zaqueu desce depressa daquela árvore e recebe Jesus com alegria e o leva para a sua casa. Amém? Ele poderia ter dado desculpas. Senhor, mas assim de repente, eu não estava nem esperando, não estava preparado, minha esposa não está em casa, como é que eu vou receber o Senhor lá na minha casa? Como é que eu posso receber o Senhor na minha casa? Às vezes nós somos surpreendidos, e de repente você se vê numa situação, puxa vida, mas amém. Agora, em especial, quando este convite vem da parte do Senhor, ele não pode ser desprezado. Amém, irmãos? Ele não pode ser negligenciado, conforme eu escrevi aqui, não podemos deixar passar esta oportunidade. Eu e você estamos aqui porque o Senhor nosso Deus, pela sua graça e misericórdia, nos escolheu
para estar falando conosco exatamente nesta noite. Talvez alguém possa dizer: pastor, mas aqui a maioria absoluta das pessoas, talvez todas as pessoas que estejam conosco, são pessoas que um dia já entregaram seu coração a Jesus, né? São pessoas que Jesus já fazem parte da sua vida, já fazem parte do seu relacionamento. É verdade, mas nós vamos ver que o Senhor Jesus, Ele quer estreitar conosco, né, cada dia, este relacionamento, esta amizade. E, sobretudo, se houver alguém que ainda não abriu a sua casa, o seu coração, a sua vida para receber Jesus, que você não seja um destes, conforme o pastor escreveu aqui: mas é muito cedo ainda para eu receber Jesus, eu não estou preparado, eu preciso me preparar, eu preciso entender melhor. Meu querido irmão e irmã, preste atenção. Nenhum de nós em tempo algum estamos preparados para receber Jesus. Se alguém for esperar se preparar para receber Jesus na sua vida, você parte deste mundo sem Jesus, porque o homem nunca estará preparado suficientemente à altura do poder e da santidade que tem o Filho de Deus. Mas a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira, e ela diz para mim e para você, que fomos chamados e escolhidos pelo Senhor: aquele que começou em nós a boa obra, vai completá-la até o dia do Senhor. Foi Ele quem começou, é Ele quem vai terminar. Não se preocupe, amém? Não se preocupe, viu? Não se preocupe. Eu preciso estar preparado, faz muito pouco tempo que eu tenho vindo na igreja, bem da verdade eu nunca tinha vindo, hoje é a minha primeira vez. Meu querido irmão e irmã, se você está aqui é porque o Senhor disse: eu quero pousar na tua casa, viu? Abra a tua casa, abra a tua vida, abra o teu coração para o Senhor Jesus, como Zaqueu abriu a sua vida, abriu o seu coração para Jesus. Agora preste atenção, porque olhando ainda para o texto, e tudo que nós estamos falando está baseado nesses 10 versículos que nós acabamos de ler. Preste atenção, porque o que aconteceu na vida de Zaqueu acontece na vida de todos nós. Sempre haverá os murmuradores, sempre haverá, né? Aqui com Zaqueu não foi diferente. Ele entrou para ser hóspede de pecador, né? Preste atenção. Logo que Jesus entra na casa de Zaqueu, surgem os murmuradores. Sempre haverá alguém para criticar, para dizer que você não é digno de estar na igreja, que o que você está fazendo é apenas fogo de palha, que isso não vai durar nada. Não dê ouvidos aos murmuradores, seja firme no seu propósito. Amém? Você crente, imagina, olha o que você aprontou até hoje, olha o que você fez na vida até hoje, viu? Jamais, você não tem condição de ser crente, você não pode estar na igreja. Isso aí é fogo de palha. Isso aí eu não dou 30 dias, você já está longe de novo, já está no mundão aí. Eu tenho certeza, irmãos, eu tenho certeza no meu coração e pela experiência que eu tenho, né, ao longo do ministério, que muitos que estão aqui nesta noite conosco, de alguma forma ouviram alguma coisa semelhante a essa. Viu? Teu passado não permite que você seja um crente, não. O que você está achando? Você, pastor, com toda essa vida torta que você já viveu, semana passada, domingo passado, quem pôde estar aqui na igreja, ouviu uma palavra abençoadora por parte do pastor Domingos, que trouxe a mensagem, baseada lá em 2 Coríntios 5,17. Assim, pois, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não dê ouvido aos murmuradores, viu? Não dê ouvido aos críticos, não dê ouvido àqueles que acham que você não serve. Não é ninguém que vai dizer se você serve ou não serve. Quem diz se você serve é aquele que morreu na cruz por você e entregou a sua vida. É Ele quem diz se eu sirvo e se você serve. Se tem, queridos irmãos, duas coisas que eu tenho dentro do meu coração com muita convicção, e eu gostaria que isso também estivesse, ou de repente já está dentro do teu coração, com muita convicção. São duas coisas. Primeiro, a santidade do outro
a santidade do outro não vai me santificar, e o pecado do outro não vai me contaminar. Amém, irmãos? Eu não vou ser salvo pela santidade de alguém, e não vou ser condenado pelo pecado de alguém. Nós somos responsáveis por nós mesmos. Então, nós não temos que ficar preocupados com o que estão falando, temos que ficar preocupados com o que estamos fazendo. Esse é o motivo da nossa preocupação. O que é que eu estou fazendo? Os críticos, os murmuradores, aqueles que desconfiam do teu compromisso, do teu propósito, deixa que vai, deixa passar. Mas uma coisa é maravilhosa, irmãos, que nós observamos dentro desse texto ainda, é aquilo que eu chamo de metanoia. Certamente muitos de vocês já ouviram falar a respeito disso. Metanoia. O que é metanoia? Metanoia é uma palavra de origem grega que significa mudança de pensamento, que leva a uma mudança de atitudes, que gera uma transformação, o que nós chamamos de conversão. Houve ali na vida de Zaqueu essa metanoia, essa mudança de pensamento, essa mudança de mente, que gera mudança de atitudes. As nossas ações, as nossas atitudes, elas nascem, elas começam onde? Na nossa mente. Primeiro nós pensamos, e depois nós agimos. Às vezes tem alguém que inverte os ponteiros, primeiro age, depois pensa, aí dá errado. Se você primeiro fizer para depois pensar, vai dar problema. Se você primeiro falar para depois pensar, vai dar problema. Porque a ordem natural, a ordem lógica e sábia é pensar e depois agir. Então a mudança de pensamento, ela vai gerar uma mudança de atitudes, que vai por sua vez gerar transformação, que nós chamamos de conversão, e é o que nós vemos aqui na vida de Zaqueu. Zaqueu expressou essa mudança de pensamento quando disse ao Senhor que daria aos pobres metade dos seus bens e devolveria 4 vezes mais àqueles a quem ele, porventura, tivesse defraudado. Todos nós precisamos experimentar esta metanoia, esta mudança de pensamento, para que sejam mudadas atitudes que não se alinham com a vontade de Deus. Mesmo para nós que já estamos na igreja, servindo a Deus há muitos anos, não é apenas para aquele que de repente está aqui, que ainda não entregou a sua vida a Jesus, não. Todos nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos, ver se a nossa vida tem alguma área que não está de fato alinhada com a vontade de Deus, e então termos uma mudança de pensamento. É por isso que a palavra de Deus lá na carta de Paulo aos Romanos diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso pensamento. Amém, igreja? Poxa, isso que eu estou fazendo, a forma como estou agindo, a maneira como estou pensando, não está alinhada com a vontade de Deus. Se houver alguma área na vida de qualquer um de nós que não esteja alinhado com a vontade de Deus, nós precisamos dessa metanoia, nós precisamos dessa mudança de pensamento. Amém, igreja? Não é possível nós servirmos ao Senhor Jesus com um pensamento mundano, com um pensamento que nós tínhamos quando nós não conhecíamos Jesus. Mas nós vamos sendo tratados e trabalhados pelo Espírito Santo, porque a palavra de Deus, de uma forma maravilhosa, corroborando com aquilo que foi dito agora há pouco, que aquele que começou em nós a boa obra há de completá-la até o dia do Senhor. Também a mesma palavra diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Amém? A vereda do homem de Deus, os caminhos do homem de Deus, os caminhos da mulher de Deus, é como a luz da aurora, como a luz da manhã, que vai brilhando mais e mais. Eu sempre preguei, sempre ensinei, sempre procurei viver com a graça e misericórdia do Senhor,
pensando o seguinte, que o meu dia de hoje, ele precisa ter sido, em todos os sentidos, em todos os aspectos, melhor do que foi ontem. Amém, igreja? Eu não posso, depois de 50 anos de convertido, servindo a Deus, ser hoje pior do que eu já fui. Eu preciso ser melhor. Amém? E isso vai se processando na minha vida e na tua vida, de que maneira? Através das mudanças de pensamento. Poxa, eu pensava assim, mas agora cheguei à conclusão de que isso aqui não está de acordo não, então eu preciso mudar. Então nós vamos mudando. Zaqueu chegou a esta conclusão. E o que é interessante quando nós olhamos para este texto, que nós não vamos ver Jesus chamando a atenção de Zaqueu e falando: Zaqueu, você precisa mudar isso, você precisa mudar aquilo, você precisa fazer assim, você precisa fazer assado. Não. Simplesmente o que nós conseguimos enxergar no texto é Jesus sentado à mesa ali, né, com seus discípulos, com aquele publicano e outros que estavam ali à mesa, e o Espírito Santo de Deus é quem trabalha. É o Espírito Santo de Deus quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo. Sabe, pastor não precisa e nem pode, nem deve, nem é dado essa autoridade, né, para ficar em cima do altar com um reio na mão. Não. Nós temos que pregar a palavra de Deus. E é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que vai trabalhando, que vai operando esta transformação, esta mudança de atitude, gerada pela mudança da mente. E Zaqueu agiu desta forma: Senhor, metade do que eu tenho eu dou aos pobres. Zaqueu era um homem rico, ele podia fazer aquilo, não é? Senhor, metade do que eu tenho eu dou aos pobres. E aquilo que porventura eu tirei de alguém, eu quero devolver 4 vezes mais. Amém, igreja? Então foi uma mudança na vida de Zaqueu, numa área da vida de Zaqueu, que ele precisava ser mudado. Eu tenho que olhar para dentro de mim mesmo, você tem que olhar para dentro de si mesmo, e com a ajuda do Espírito Santo, e com a honestidade que nós devemos ter, em relação a nós mesmos, em relação ao Senhor nosso Deus, ver aquilo que de fato nós precisamos ser mudados. Porque falta sabedoria para aquele que se engana a si mesmo. Nós temos que ser honestos conosco e saber que Deus sonda e conhece o nosso coração, sobretudo. Então, que as nossas atitudes sejam sempre alinhadas com a vontade de Deus, através dessa mudança de pensamento, através dessa mudança de atitude que gera transformação, que nós chamamos de conversão, e que toda a conversão ela vai trazer um resultado. Qual é o resultado da conversão? O resultado da conversão, infalivelmente, é a salvação. Quando Zaqueu expressou ali a sua conversão, imediatamente Jesus falou: hoje veio salvação a esta casa. Amém, irmãos? Quando eu acerto os meus caminhos de acordo com a vontade de Deus, quando eu mudo as minhas atitudes e alinho com a vontade de Deus, o Espírito Santo do Senhor diz: hoje veio salvação a esta casa, hoje veio salvação para este homem, hoje veio salvação para esta mulher. Mais uma área da sua vida que foi transformada, mais uma área da sua vida que foi mudada. E isso é maravilhoso, porque todos nós, irmãos, independente do tempo que você esteja servindo a Deus ou não, talvez, não estou dizendo que é isto, mas talvez eu seja, juntamente com a minha irmã que está aqui, a Rosa, porque eu e ela, mais os meus pais, os nossos pais, nós fomos batizados no mesmo dia, meu pai, minha mãe, eu, minha irmã, nós 4 fomos batizados todos no mesmo dia, e é possível que nós sejamos aqui os mais velhos convertidos, ou tem alguém, talvez até mais velho que nós de conversão, mas todos nós ainda estamos neste processo. Amém, irmãos? Não tem ninguém que esteja pronto, estamos sendo construídos pelo Senhor, e eu louvo a Deus por isso, louvo a Deus por isso, porque a cada dia a salvação vai chegando na nossa vida.
Quando Zaqueu falou: Senhor, eu dou aos pobres metade do que eu tenho e devolvo 4 vezes mais aquilo que eu tirei de alguém, imediatamente Jesus diz: hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Amém, irmãos? O Espírito Santo continua buscando corações que estejam desejosos de receber Jesus, experimentar uma mudança de vida e obter o dom da salvação. A salvação é um dom, um presente de Deus para aqueles que querem trocar o gozo passageiro deste mundo por uma eternidade no céu. E eu concluo esta mensagem que o Senhor me entregou e eu repassei aos irmãos, lendo com vocês Hebreus capítulo 3, versos 7 e 8. Carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo de número 7. Diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Amém? Portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E a pergunta é: qual é a sua escolha? Você chegou até aqui, Jesus olhou e te chamou pelo nome e diz: eu quero estar na tua casa, eu quero que aconteça esta metanoia, essa mudança de mente, de atitude, que transforma, que converte, que salva. Qual é a tua escolha? Qual é a nossa escolha? A vida é feita de escolhas e é feita de atitudes. Amém? Coloque-se de pé no teu lugar. Eu gostaria agora de orar com você. Orar com você. Nós estamos aqui num número razoável de irmãos. Não sei exatamente quantas pessoas nós temos aqui no templo. Mas eu gostaria que você se sentisse aqui como se você fosse a única pessoa que está aqui dentro. Não se preocupe com absolutamente ninguém que esteja ao teu lado. Que seja você e Deus agora. Se você não quiser expressar, audivelmente aquilo que está dentro do teu coração, porque de repente você não quer fazer isso ao lado de pessoas, não tem problema nenhum, porque o Senhor sonda e conhece o teu coração. O Senhor ouve o teu coração. Mas com toda a honestidade, com toda a sinceridade que é preciso que tenhamos diante de Deus, rasgue o teu coração e diga: Senhor, eu quero ser mudado nesta área. Muda a minha mente, Senhor. Mude o meu coração. Senhor, esta palavra que o pastor pregou, que ensinou, falando a respeito de transformação, de mudança de mente, de metanoia, que isto seja uma realidade na minha vida. E eu tenho certeza plena, que se eu e você fizermos como Zaqueu fez, e abrir o nosso coração, no profundo do nosso ser nós ouviremos: hoje veio salvação para esta vida. Nesta área ele foi salvo, nesta área ela foi salva, porque houve mudança. Vamos fechar os nossos olhos e falar com Deus. Querido Deus e Pai, no santo e bendito nome de Jesus, te dou graças pela palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, e eu compartilhei com a tua igreja nesta noite. Ó Pai Santo, aquele mesmo Espírito que esteve ali, Senhor, na casa de Zaqueu e operou na vida de Zaqueu, é o Espírito que está presente aqui neste lugar, que me moveu, Senhor, a trazer esta palavra, esta mensagem ao coração de todos nós, os teus filhos. E este mesmo Espírito, ó Deus, que operou uma mudança na mente e no coração de Zaqueu, que também esteja trabalhando, operando nesta noite em cada mente, em cada coração. Senhor, este teu filho, esta tua filha que se rende diante de ti agora, meu Pai, que abre o seu coração diante de ti agora, ó Deus, e que deseja ouvir, Senhor, como Zaqueu ouviu naquele dia: hoje veio salvação para esta casa. Que assim seja, meu Pai, em qualquer área da vida de qualquer um dos teus filhos que estão agora aqui clamando a ti,
por uma mudança, por uma transformação, por uma vida, meu Deus, de alinhamento com a Tua vontade, de alinhamento com o Teu querer, Senhor, onde as coisas velhas já passaram, ó Deus, e que tudo se faça novo, Senhor, na vida de cada um de nós, para que se cumpra, Senhor, na minha vida e na vida de cada um dos Teus filhos, aquela palavra, Pai, que nós já mencionamos aqui. A vereda do justo é como a luz da manhã, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Que isto seja uma verdade na minha vida, Senhor, que isto seja uma verdade na vida deste Teu filho, desta Tua filha. Ó Pai Santo, que o nosso dia de amanhã seja melhor do que foi hoje, Senhor, em todos os sentidos, em todos os aspectos, e que nós não possamos apenas, ó Deus, conhecê-lo, como Zaqueu teve desejo de conhecê-lo, mas que nós possamos verdadeiramente, Senhor, termos relacionamento, sermos amigos, Pai, como é a Tua vontade. O Senhor mesmo disse: já não vos chamarei servos, mas os chamo amigos. Que assim seja, meu Pai, na vida de cada um de nós, os Teus filhos. É a nossa oração nesta noite, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Amém, irmãos? Eu gostaria, na direção do Espírito Santo, não sou eu, mas o Espírito Santo de Deus, é quem dá agora a oportunidade. Eu não sei se há alguém aqui, mas se porventura houver alguém entre nós, que você ainda não abriu a tua casa, e quando estou falando aqui da tua casa, estou falando da tua vida, do teu coração, para dizer: Senhor, venha reinar no meu coração, venha ser o Senhor da minha vida. Quem sabe talvez tenha pessoas aqui no nosso meio, ou mesmo através desta live, pessoas que até hoje tentaram por si mesma dirigir os seus passos, dirigir os seus caminhos, mas ainda assim, por melhor que você tenha feito, você ainda sente um vazio, sente que ainda falta algo na tua vida, e você não entregou ainda o teu coração, a tua vida para Jesus. E após ouvir esta palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração, você reconhece como Zaqueu a necessidade de abrir a porta da tua casa e de receber a Jesus. E eu estou falando você receber Jesus na tua vida como seu Senhor, como teu Salvador, como aquele que a partir de hoje vai guiar os teus passos e vai, através do Espírito Santo, trabalhar em você, fazendo de você esta vida transformada que o Senhor quer que todos nós sejamos. Se porventura houver alguém entre nós que diz: pastor, eu quero isso para a minha vida, cansei de viver do meu jeito, cansei de insistir da forma como eu sempre fiz, eu preciso de transformação, eu preciso de mudança. Eu quero, na direção do Espírito Santo, dar a você apenas a oportunidade de você levantar a sua mão, aí aonde você está, e eu quero orar por você, se houver alguém. Se tiver alguém, é só você levantar a sua mão e dar um sinal. E eu quero orar por você e dizer: Senhor, este teu filho está abrindo a sua casa, esta tua filha está abrindo a sua casa, está abrindo o seu coração para recebê-lo como Senhor da sua vida. É a oportunidade, Não sei se alguém, de repente, estou falando aqui com todos os irmãos e pessoas que já entregaram os seus corações, as suas vidas a Jesus. Mas se houver alguém, este é o teu momento. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Quem sabe talvez alguém esteja preocupado com os murmuradores, mas o que vão falar de mim amanhã? O que vão falar de você eu não sei, mas se você tomar essa atitude, eu sei que o teu nome vai ser escrito no livro da vida, que o sangue de Jesus Cristo vai te purificar de todo o pecado, e a hora que Jesus voltar, você será chamado para estar com Ele. Amém? Se houver alguém, é só se manifestar, eu quero orar por você. Tem alguém? Alguém parece que apontou? Não estou vendo. Aleluia, nós temos uma vida que levante as suas mãos. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus pela vida. Traz essa querida irmã aqui à frente, traz essa irmã aqui à frente. Eu não me lembro do seu nome, mas traga ela aqui à frente.
Irmãos, preste atenção. Preste atenção. Fala para mim o teu nome. Juliana. Juliana. Eu acho que nós já nos conhecemos, eu acho que nós já nos vimos aqui na igreja algumas vezes, não é? Eu não lembrava do seu nome. Irmãos, às vezes parece insistência, né, por parte do pregador, para levar alguém a uma decisão, como a Juliana acabou de fazer agora. Mas vocês que estão aqui, que um dia já aceitaram a Cristo, já abriram seus corações para receber Jesus, como a Juliana está fazendo nesta hora, você sabe da batalha espiritual que existe. Você sabe que existe uma guerra. Existe uma guerra. Porque, irmãos, de uma forma muito rude eu quero falar, e certamente essa nem deveria ser a expressão, ou é a expressão mais correta, mas para tentar entender, eu e você, nós, a alma do ser humano, a alma de todos nós, a alma da Juliana, a tua alma, a minha alma, é como um troféu. E existe dois que querem colocar a mão nesse troféu: o poder de Deus e o poder do maligno. E você sabe a quem pertence a decisão? Não é nem a Deus, nem ao maligno. A decisão pertence a nós. Para quem nós vamos, na mão de quem nós vamos colocar este troféu? Na mão de quem nós vamos colocar a nossa alma? Na mão de quem nós vamos colocar a nossa vida? E nós vamos aplaudir ao Senhor mais uma vez, porque a Juliana entrega este troféu, a sua vida, nas mãos do Senhor, mas bem alto, bem forte ao Senhor nosso Deus. O Senhor Jesus venceu nesta noite na vida da Juliana. Os seus pecados lhe são perdoados, o seu nome é escrito no livro da vida. A partir de hoje é uma nova criatura na presença do Senhor. Amém, igreja? O Senhor Jesus venceu, o Senhor Jesus triunfou. Estenda as tuas mãos aqui à frente, eu quero orar por você, Juliana. Querido Jesus, aqui está, Senhor, esta tua filha. Ó Pai Santo, que nesta noite, assim como Zaqueu recebeu o convite de Jesus, o Senhor Jesus se convidando para entrar no seu coração, na sua vida, ó Deus, e ela abre as portas da sua vida para receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Pai Santo, que os seus pecados lhe sejam perdoados, que as suas vestes espirituais sejam embranquecidas pelo sangue derramado na cruz do Calvário, e o seu nome seja escrito no livro da vida. Se cumpra na vida da Juliana aquilo que diz a tua palavra, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Que se cumpra na vida da Juliana a tua palavra que diz que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia do Senhor. Nós te louvamos e te adoramos, ó Deus, por esta obra transformadora. A tua palavra diz que há alegria no céu por uma alma que se entrega a ti, e por isso nós te louvamos em o nome de Jesus. Amém. Parabéns, Juliana, que Deus te abençoe. Deus te abençoe, viu? Em nome de Jesus. Firme na presença do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Deixa os murmuradores. Amém, irmãos? Nós sabemos para onde nós estamos indo. Sabemos qual é o nosso caminho. Sabemos aonde nós queremos chegar. No nome santo de Jesus. Amém? Você conhece a história, né? Eu preciso parar de falar, porque senão eu continuo pregando. Mas você conhece a história. Uma geração toda pereceu no deserto, porque deu ouvido para os murmuradores. Você lembra disso? Aqueles 10 espias voltaram com relatório negativo, conseguiu convencer toda uma geração que pereceu no deserto. Apenas quem não deu ouvido aos murmuradores entraram na terra prometida. Que eu e você façamos parte destes que entram na terra, que entrarão na terra prometida. Amém, igreja?